Olá, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Nélia. Estou aqui para contar as minhas aventuras de viagens que eu faço pelo mundo afora. Para quem não sabe, eu moro em Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique, África. É isso aí. Então, vou vos mostrar como foi a nossa viagem saindo de Pemba para Tailândia. Nossa viagem de sonho que foi planejada com muito sacrifício, mas finalmente vai se realizar. Muito bem. Aí eu estava a filmar o meu esposo a chegar, porque neste dia nós tínhamos um voo que ia sair às 14 horas. É isso. Se não me engano, era 14 horas. Então ele demorou um pouco. Eu que cheguei primeiro no aeroporto, porque ele estava no trabalho. Então ele estava a chegar, estava a filmar um pouco, porque eu não sei se ele vai sair nos outros vídeos. Então vamos aproveitar. Vai filmar um pouquinho. Então estamos aí no aeroporto da cidade de Pemba. Viemos para fazer o nosso check-in e entrarmos para o avião. Primeiro nós vamos para Maputo, porque não existem voos diretos de Pemba para Tailândia. Então vamos para Maputo. Aqui já estávamos dentro do avião, com tudo pronto, com sonho na mala, dispostos a desbravar Tailândia. Para um casal que nunca viajou para Tailândia. Não sabemos como é lá. A única coisa que sabemos é que é muito bonito, tem muitas praias. Então nós estamos a seguir nessa viagem que vai ser maravilhoso. E não só, tem um porém. Estamos a chegar em Maputo no momento em que estamos a passar uma crise no nosso país. Mas como foi uma viagem agendada já há muito tempo, não podíamos adiar a nossa viagem. Por isso vamos que vamos e seja o que Deus quiser. Quando chegamos em Maputo, o aeroporto estava assim, vazio, porque ninguém está a viajar nessa época. O aeroporto estava vazio, chegamos, levantamos as nossas malas aqui e fomos para casa. Olá, bom dia. São 4h49. Hoje é o dia da nossa viagem. Estamos a sair essa hora porque, por causa da greve que está a acontecer no nosso país, então estamos a sair cedo para o aeroporto. Vamos ver o que vai acontecer hoje durante o dia. São 4 horas, estamos a sair 4 horas de madrugada. Mas vai correr, vai dar tudo certo. E como Deus é bom, está sempre conosco, pelo menos até quando nós saímos de casa, até a metade do caminho que eu comecei a gravar aqui, como vocês estão a ver, ainda tinha lâmpadas acesas, não tinha nenhuma movimentação de alguma espécie de manifestação. Então fomos indo com cautela até chegarmos no aeroporto. Bem, a distância foi um pouquinho longa, mas aqui já estava meio claro, já dava para ver que ainda estava muito calmo, não tinha muitas coisas assim que pudessem atrapalhar a viagem. Mas o nosso intuito mesmo era de chegar cedo no aeroporto e ficarmos por lá, porque não eram questões de brincadeira. Muito bem. Então, quando chegamos aqui no aeroporto, como ainda não é hora do nosso check-in, ficamos parados fora mesmo, porque para entrar seria muito cedo ainda. Esse aqui é no aeroporto de Maputo, né? Claro. Então, sentamos aí no carro, apreciar a paisagem, ficamos a conversar e na expectativa, a ver como é que vai ser essa viagem. E também não fomos os únicos que pensamos em chegar cedo no aeroporto. Aqui tinha algumas pessoas que também estavam a chegar cedo, porque pá, tinha a ordem de que a partir das 8 horas, a partir das 10, na verdade, era a partir das 10 que tudo ia parar e iam começar as manifestações. Então, para não correr risco de perdermos a viagem, não conseguimos chegar no aeroporto. Estávamos mesmo ali, a bater um papo. E estava muito frio. Maputo estava a fazer muito frio esse dia. Mas nós estávamos ali, com o coração na mão, mas esperançosos que tudo ia dar certo. Porque quando as coisas são para acontecer, acontecem, gente. Não importa as circunstâncias. Então, estamos aí, sentamos um bom tempo. Depois, tínhamos que sair, né? Tínhamos que sair do carro para, pelo menos, madabichar e aquecer um pouco o nosso estômago, porque a fome estava aí. Alguém pergunta, por que vocês não adiaram vossa viagem? Como adiar uma viagem que foi planejada já há muito tempo? Não poderíamos imaginar que ia chegar a época da viagem e teríamos essa situação acontecer em Moçambique. Mas estamos ali,
íamos ver o que ia acontecer. Aqui paramos para tirar algumas fotos antes de entrar dentro do aeroporto, porque o amigo que nos trouxe já estava também para ir para casa trabalhar, porque senão ele ia correr risco de ser parado no caminho. Então aqui tiramos algumas fotos e entramos dentro do aeroporto para procurar um sítio para tomarmos um chá e ficar num lugar bem quentinho. Ai, 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 a ansiedade estava a 1000 por hora. Então tomamos um chá. Depois chá, isso aqui é cappuccino, né? Tomamos um cappuccino, ficamos a nos preparar porque o que acontece? Almoçamos também. Almoçamos porque passamos quase todo o dia dentro do aeroporto, porque o voo era às 14. Então nós ficamos até 14 horas dentro do aeroporto. Despachamos as nossas malas. Aqui já estava no horário. Aqui quando despachamos as malas já estava no horário. Fomos carimbar os nossos passaportes para ficar tudo certo, não tem problema. Levamos o nosso bilhete e o nosso voo sairia de Maputo para Etiópia, porque fazia a ligação. Então estávamos aí já a ir em direção ao avião e nessa de ir em direção ao avião tem uma parte que não pode se filmar. Aí. Então eu tive uma péssima experiência uma vez que eu fiquei a filmar. Tive uma péssima experiência, então eu tenho muito medo, por isso eu parei de filmar. Dei a alguém para ficar a me filmar. Nem foi alguém, foi meu esposo que estava a me filmar aqui enquanto estávamos a descer as escadas. Iremos já ter no avião. Então, fica a dica. Quando chegar na imigração, não filme, senão terá um problema com os polícias aqui em Moçambique, Maputo. Então, depois de tirar as fotos, começamos a demorar. Eu estava a correr ali, porque a moça lá no fundo estava a dizer: corre, 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 chega atrasado. Eu demorei. Dessa vez cheguei. Fica atento, né? Fica atento. Uma coisa para nossa terra, né? Vamos estar ali e a cidade. A cidade mesmo era saber como é que ia ser os voos no avião da Etiópia, porque era a nossa primeira experiência. Era a nossa primeira experiência, porque a outra experiência que nós tivemos quando viajamos fora de Moçambique foi do avião da Qatar. Então, dessa vez está a ser que é a Etiópia, então queremos ver como é que é, como lá dentro, como é serve, entendem, como são as poltronas e tudo mais. ወደ ጊዜ መውጫ በሮች አካባቢ ከተቀመጡ ከጎኖ ወይም ከፊት ለፊቶ የሚገኘውን የአደጋ ጊዜ መውጫ መመሪያ በመመልከት ኃላፊነቱን እንዲወጡ እንጠይቃለን። ያሉበትን ቦታ ለማግኘት ይሞክሩ። ምናልባትም ከጀርባው ሊሆን ይችላል። Então estava ali, apreciar a paisagem. E essa sensação aqui eu amo. Já dentro do avião, como ia ser uma viagem longa, então tinha esse painel para nós assistirmos filmes. Eu escolhi esse. No meio do filme tinha essas publicidades aqui, que eu achei bem interessante. Aqui eu acabei utilizando algumas, mas eu acho bem interessante que a publicidade, eles fazem publicidade do próprio país. Tipo, mostram alguns hotéis da Etiópia, lugares que podes visitar. É muito interessante. Se nós tivéssemos nossos aviões também seria muito bom. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo. O que eles serviram no almoço foi esta comida aqui. Esse aqui era arroz, carne. Esse aqui era uma broa. Esse é um biscoito de coco. Esse aqui é uma salada de feijão. E tinha mais queijo. E um suco de laranja. E uma bolacha salgada. Bem, a viagem foi bem longa, mais ou menos umas 6 horas. Chegamos na Etiópia bem de noite. Não deu para ver muita coisa, estava escuro. Estávamos cansados e sobrecarregados. Então aí já estávamos a descer para fazermos a ligação, porque tínhamos que apanhar outro voo que ia direto para Bangkok. Então estávamos aí a sair do avião. Eu procurei de filmar um pouco de tudo. Bem, o aeroporto da Etiópia, apesar de ter sido noite,
eu consegui ver que ele é muito grande, imenso. Tá? Ele é imenso, meu Deus. Muitos aviões, muitos aviões. Era de noite, mas dava para ver que eram muitos aviões nesse aeroporto. Fiquei, uau, tipo, afinal em África tem isso. Então, vamos passar no corredor, descemos até lá, que estávamos lá, todos enfiados, quase sem organização nenhuma. Enfim, era um empurra para poder entrar. Mas pronto, estávamos ali. Epá, é o que tem, é o que temos. Quer imaginar uma escada rolante e tal, mas não tinha. É o que tínhamos, né? Então, quando é que estávamos a viajar? As condições não davam muito para discutir, porque, entende-se, estamos em casa, agora sim. Vamos ver quando a gente sair um pouco. Estamos ali, vai esperar por minha esposa, caminho da tarde. É isso aí. Então, ficamos um bom tempo aí, acho mais de 30 minutos, porque estávamos a entrar devagar, tem algumas pessoas que eram idosas e não podíamos, sei lá, ficar a empurrar os idosos, então, para respeitar os mais velhos. Por acaso, nesse voo tinha muitas pessoas idosas. Bem, depois de muitas horas de voo, já não me lembro quantas horas foram, acho que foram mais de 6, talvez foram 12, porque teve almoço, teve jantar. Depois teve mata-bicho, eu não entendi. Mas foram muitas horas. A maior parte das horas passei a dormir. E essa foi a paisagem de nós já chegarem em Bangkok. Foi essa paisagem da janela, né? Nós já chegar ali do avião. Que achei assim tudo muito organizadinho. Muito quadradinho. É a coisa que eu gosto de ver. Quando eu tô a viajar, eu gosto de ver essa parte. Pá, eu tô aqui em cima, paisagem lá embaixo, uma coisa bonita e agradável. Daí eu gosto de mostrar essa parte. Mas esses edifícios bem organizados, bem bonitos. E por acaso, o aeroporto de Bangkok é um dos maiores aeroportos da área da Ásia, né? Só perde para o aeroporto de... Como é que é? O aeroporto de Singapura. Só perde o aeroporto de Singapura. Então é um também dos grandes aeroportos. Tenho certeza que uma das coisas que eu vou fazer nessa viagem é passar por muitos aeroportos. Porque na nossa listagem, acho que vão por aí uns 10 voos que nós vamos fazer em aeroportos diferentes dentro da Tailândia. Porque vamos visitar de norte a sul. Então vai ser um show de aeroportos que eu vou poder mostrar. Então aqui estamos nessa aterragem maravilhosa. Ai, que sensação agradável. E eu já cheguei lá, bem constipada, com o nariz entupido, porque para no avião é muito assim, muito ar-condicionado. Eu estava a apreciar esses aviões, não sei, eu tenho uma coisa, sou apaixonada por aeroporto. Então quando eu vejo essas estruturas, eu fico a imaginar, ai, se o meu país tivesse, ai, se a minha província tivesse. Então eu fico a sonhar, sabe, com esse tipo de imagem. Então eu gosto de mostrar. Para quem sabe um dia Moçambique também pode ter isto. Enfim, aqui já descemos do avião. Aquela desfilada básica até chegar a... Não sabíamos para onde íamos, mas pronto, estávamos a sair do avião. E foi uma longa caminhada do avião nesse corredor aqui até entrarmos dentro do aeroporto de Bangkok. Aqui ainda estávamos, já estávamos
no aeroporto, mas nos corredores, né? Para poder alcançar onde era a saída, para sair da casa de banho. Depois tínhamos que chegar. Aqui era a casa de banho ainda. Tínhamos que chegar no saguão, né? Onde deveríamos buscar a nossa mala. Mas antes paramos aqui para comprar cartão e colocar os nossos telefones para podermos usar. Compramos cartão que tem internet, que facilita muito a nossa vida dentro da Thai. Aqui ainda era o aeroporto. Estamos aqui a tentar localizar qual era a nossa esteira, onde poderíamos levar a nossa mala. Passamos muito tempo. Aqui, quando eu estava a falar das horas que nós fizemos, acabei usando máscara por causa da constipação. Depois de muito procurar a nossa mala, procurar o nosso gate, onde deveria estar a nossa esteira com a nossa mala, fomos pedindo informação aqui e conseguimos localizar. Quando conseguimos localizar, descemos até lá, porque lá tem muita escada rolante. Tudo é escada rolante, desceu, subiu. Desceu, subiu. Então, escada rolante lá é em casa dele, que facilita muito. Você não fica muito cansado de andar no aeroporto gigantesco. Então, pelo menos não tem também coisa, né? Falta de informação. Todo o sítio está bem indicado para te mostrar onde deves ir até chegares no lugar onde queres chegar. Então, aqui estamos a descer para apanhar o metro até onde íamos buscar a nossa mala, porque isso aqui era um bagagem de mão, não era a nossa mala grande, né? Porque tínhamos bagagem de mão e tínhamos a mala grande. Então estávamos dentro do metro. Só depois que eu percebi que eu sentei num lugar onde não era para mim, e que era prioridade de idosos. Mas enfim, lá nós íamos nós, só ali depois de ter sentado. Bem, chegamos, mais caminhada, mais esteira, mais escada rolante, porque esse aeroporto é gigante. É muito grande esse aeroporto. Então caminhamos mais uma escada. Porque eu soube e desci inimaginável. Se você não está preparado para caminhar, se você é preguiçoso, vai chorar. Porque mesmo que tenha a escada rolante para ajudar, você ainda tem que andar muito, alcançar a escada rolante, depois descer, depois andar mais, encontrar a escada rolante, descer, subir. É uma indicação infinita. E graças a Deus, chegamos no saguão. Aí estávamos nós, no saguão, aí a fazer uns vídeos, chess, todos felizes. Então, depois de chegar no saguão, nós tínhamos que passar por essa imigração aqui, porque estávamos a entrar no país. Olha o detalhe, ainda estamos no aeroporto. Isso durou mais ou menos, acho que é 1 hora. Esse exercício todo de caminhar até chegar aqui, na imigração, durou mais ou menos 1 hora. Então, tínhamos que chegar na imigração, mostrar os passaportes, e eles têm um sistema muito bom de scan de rosto. Claro que naquela parte da imigração não se pode filmar, por isso que eu não mostrei, que é aqui. Então, enfim, depois de todo o processo de imigração, fomos pegar a nossa mala e ela tem essa barra vermelha porque ela estava já a ser levada para os perdidos e achados, porque nós demoramos muito, foi 2 horas e meia para fazer todo o processo de imigração até ir buscar a mala na esteira. Então, por isso que estava com essa barra vermelha, porque já estavam a levar para os perdidos e achados. Enfim, depois começamos a procurar a saída. Ainda tinha essa aventura, procurar a saída. Finalmente encontramos, mas demorou muito para nós encontrarmos a saída, porque estava difícil. São muitas luzes, muitas informações, você tem que estar atento para ler e entender. E graças a Deus encontramos o nosso taxista. Essa é a minha cara de chateada, cansada de tanto caminhar. Mas finalmente encontramos o táxi que ia nos levar para o hotel, que por acaso nós fizemos a reserva muito antes, porque a nossa viagem nós preparamos logo com a reserva do hotel, o táxi ia nos buscar. Então isso facilita muito para um país que você não conhece.
é muito bom você antecipar tudo, para não ter que pagar mais caro e também para não ter que ser burlado no próprio aeroporto. As pessoas te cobrarem um preço que não é, principalmente por saber que você é estrangeiro, acabam te cobrando um preço muito alto, por exemplo, para ir num lugar que é pertinho ou que o valor não é aquele, mas como você não sabe, eles te cobram um preço alto e por você não saber, você paga e vai. Então, para não cair em burlas, se vão viajar para fora, já façam vossas reservas antes. É muito bom sempre viajar com o e-book, que facilita. Você vai fazer a reserva do hotel, quem vai te buscar no aeroporto e vai te deixar exatamente no hotel que você reservou. Isso é muito bom, facilita muito a vida. Ao invés só de sair, se aventurar e dizer que vou ver lá. Não aconselho. Pelo menos as poucas experiências que eu tive de sair do país, o e-book funcionou muito bem. É claro que você não paga tudo ou todos os dias, mas pelo menos a primeira noite, a sua chegada, você tem que reservar isso muito bem. Para o quê? Para você não sofrer depois. Aí finalmente estávamos a sair do recinto do aeroporto. Porque, meu Deus, isso é gigante. Então estávamos ali, Bangkok. Estávamos a chegar, a sair, né? A sair do aeroporto, literalmente, a sair do recinto do aeroporto e a começar a encontrar a cidade. E começamos a ver como é que são as casas, como é que são as ruas. Até aqui não tinha muita novidade, não. Simplesmente estradas muito bem feitas. Pronto. Isso não deixei de notar. Simplesmente estradas muito bem feitas. Pelo menos havia essa via do aeroporto. A estrada muito bem feita. Você não sente lombas, não sente nada a machucar o carro. Até aqui estava tudo bem. As primeiras impressões de Tailândia estavam ok. As primeiras impressões estavam ok. Então íamos ver o que ia nos surpreender, né? Lá à frente. Então vamos aí olhar as paisagens. Parece ser uma cidade muito calma, tranquila, diferente do que eu vi pela internet, o que ia ser. Mas talvez, porque pronto, como dizem, né? Sempre as ruas que são perto do aeroporto são ruas não movimentadas e muito calmas. E olha essa estrutura. Essa estrutura poupa muito espaço. Gente, não sei. Como meu sonho é ser arquiteta, sabe? Quando eu vejo assim, estrada assim, uma em frente, outra atrás, outra passa por cima. Eu acho isso muito bonito para uma cidade. Não sei. Coisas da minha cabeça. Enfim, vamos seguindo. A distância da saída do aeroporto até o nosso hotel foi mais ou menos 1h30 de táxi, né? Foi mais ou menos 1h30 de táxi. Então eu aproveitei para filmar tudo. Né? A quem não goste de ver essas paisagens, né? Não tem nada de bonito, não tem nada de interessante, mas para mim, aquilo que é novo, né? Quero apreciar, eu quero ver. E vai ser uma forma de registrar de como é, na verdade, a cidade em si, né? Para não só parecer pequenos flashes e achar que, uau, é tudo muito bonito, tudo muito lindo. Não, tem algumas partes também que são empoeiradas, tem partes empoeiradas, e assim como tem também edifícios grandiosos de luxo. Eu acredito que vamos ver lá mais adiante, né? Porque pelo que eu tenho visto na internet, Tailândia é um sítio muito acolhedor, muito família. Já temos aí massagem. Uma das coisas que eu quero experimentar é massagem tailandesa. Não pode faltar para mim. Isso aí eu não abro mão. É uma das coisas que eu quero experimentar, a famosa massagem tailandesa. Isso aí já está na minha agenda desde que eu saí de lá de Pemba. Vou ter que experimentar massagem tailandesa. Enfim, esse aqui é o edifício municipal. Então estamos parados aqui no trânsito, no semáforo, né? Parece que é um edifício
municipal esse. Um edifício municipal, um hotel municipal, sei lá. Wangshang, enfim. Estamos ali vendo a paisagem, ansiosos para chegar no hotel, porque o cansaço era grande. E o fuso horário também não nos facilitou. Então a cabeça a doer, constipação, mas o entusiasmo estava ali. Tínhamos chegado na cidade onde íamos explorar aquilo que nós estávamos desejosos em conhecer. As frutas, as massagens, as ilhas, as praias maravilhosas, as diferentes culturas. Uma das coisas interessantes é a cultura em si dos tailandeses. Eles são muito religiosos em si, entre aspas, né? Muito religiosos, porque tem os budistas, os hindus, mas ao mesmo tempo são muito liberais. Então é um contraste assim complexo, tá vendo? Eles têm muitos templos, né? Muitos templos, muita devoção, muita religiosidade, muitos deuses, mas também tem muita liberdade. Aqui, por exemplo, o homossexualismo é livre, ninguém tem preconceito com isso. Drogas, por exemplo, é liberal também, as pessoas fumam onde querem, como querem, e vendem normalmente nos mercados, nas farmácias. Então, a pessoa tem autorização, por exemplo, para ter uma muda de droga em casa. Por exemplo, quer pôr uma droga, sei lá, no quintal, semear ali para o consumo caseiro. Então, existe essa liberdade. Então, é realmente um país diferente de se visitar. Eu acredito que temos muito que aprender com Tailândia em termos de, como é que se diz? Em termos de respeito para com o outro, né? Acho que temos muito que aprender com Tailândia. Não sei, o que eu acho? Vamos ver assim, ao vivo, como é que vai ser, né? Por esses dias. Porque a gente pretende ficar aqui mais ou menos uns 20 dias. Mas não exatamente só aqui em Bangkok. Porque vamos visitar muitas ilhas e muitas vilas e muitas cidades por aí. Mas a cultura praticamente é a mesma em todo o país. É a mesma, é nessa linhagem. E por acaso parecem ser muito receptivos. Porque o taxista que estava a nos levar, ele não sabia falar bem inglês. Mas ele se deu o trabalho de colocou uma música em inglês, por acaso era a música de Michael Jackson, depois colocou a música de Lionel Richie e nós perguntamos se está a entender, ele disse que não. Tipo, estávamos a usar o Google Translator, né? Ele disse, não estou a entender, na verdade eu coloquei essa música para vocês se sentirem à vontade e bem-vindos já ao nosso país. Assim, achei um cuidado muito interessante dele ter se preocupado com isso, tá vendo? Para que nós, sei lá, nos sentíssemos muito acanhados durante a viagem. Então ele colocou uma música que a gente conhece para que a gente se sentisse leve e a conversa pudesse fluir. Apesar de ser uma conversa via telefone, né? Apesar de estar presente, tipo, fala uma coisa no Google Chat e outro responde, no Google Tradutor, quer dizer, e outro responde, mas achei muito atencioso, né? Da parte dele, muito atencioso da parte dele. Gente, foi uma viagem longa, muito longa. Mas finalmente estávamos a chegar no hotel. É mesmo aqui nessa entrada. E um hotel bem bonito. Chegamos. Como eles já estavam à nossa espera, porque já tínhamos feito todos os trâmites muito antes. Íamos descansar para vermos como é que ia ser o restante do dia. Estávamos em terra tailandesa. Uhul! A alegria já era grande. Já tínhamos chegado. Estávamos muito felizes. Por acaso fomos muito bem recebidos. O hotel é bonito.
Não é aquele luxo, mas é bonito. Então, deu pra gente descansar e se encontramos no próximo vídeo. Tchau! E, e é engraçado que a maioria dos prédios, né, governamentais, infraestruturas assim, tinham essas faixas assim, tecido branco e amarelo. É uma das coisas que eu vi muito lá, que, por exemplo, escolas públicas têm essa faixa amarela. Prédios do governo, instituições assim do governo, eles têm um único padrão de decoração, tipo, acredito que esse seja para simbolizar, né? Então foi bem interessante por acaso. Gostei. Então já passaram. E estradas tudo organizado, outras passando por cima, por baixo. Ei, grandes cidades, grandes marcas também. É, muito bonito. Aí começamos a entrar em lugares bonitos. Aí sim, começou a ficar interessante. Nossa paisagem começou a mudar. E nós chegamos uma tardinha, né? Sim, chegamos num período da tarde. Muito calmos. Os chopelas lá são diferentes dos daqui. Engraçado, são diferentes. Dizem que os chopelas começaram lá. Não tenho certeza, ouvi dizer por aí. Mas os chopelas lá são bem diferentes que os nossos. Muito diferentes. E não são nada confortáveis. No próximo vídeo de mostrar, não são nada confortáveis para se sentar.
60 de pés para esticados. Então não é interessante os chopelas de lá. São práticos, também como eles têm boas estradas, você não sofre muito a andar com eles, mas não me convenceram, não são confortáveis por acaso. Esses aí que tá a passar aí não são confortáveis, você tem que sentar, depois estica os pés. Então não me animou na parte do chopelas. São bonitinhos sim, são práticos, são baratos, mas não são práticos para sentar. Para quem gosta de sentar com os joelhos dobrados, então você senta, depois estica os pés, como se estivesse na esteira. Não fez muito sentido para mim, mas cultura é cultura. A gente não deve criticar. Aí estamos a passar por esse edifício, acho que tem KFC, então achei familiar. Por isso passei a filmar, disse, uau, KFC, boa cena. Provavelmente vão vir comer aqui. Por aí. Então foi uma longa viagem do aeroporto até chegar também no hotel. Foi uma tarefa gigantesca. Mas a ideia mesmo aqui era mostrar como é que é a cidade. Como é que é a cidade. Eu gostei que ela é bem organizada, mas aqui tinha mais surpresas que nos reservavam. Como nós somos de aventura, vamos aí apreciar os tuk-tuks. Paisagem bem bonita, interessante. Dizem por aí que o trânsito daqui é muito caótico. E realmente eu tive que comprovar com o passar dos minutos, porque você para no semáforo, demora para o semáforo abrir. Demora muito, não sei. Provavelmente acho que o semáforo deles deve ter uns... deixa eu ver. Acho que deve ter uns 10 minutos de paragem, ou 15. Tipo, de um lado para o outro. O carro para 15 ou 15 minutos, depois passa outro, abre o semáforo. Então, por terem muitas faixas, a maioria das faixas dessa cidade são, nem sei que se chama faixa, é o que? São sentido único, a maioria das faixas. Por exemplo, deste lado, era um sentido único que ia para lá. Do lado onde nós estávamos, onde o nosso táxi ia, era um sentido único que ia para frente. Então, deste outro lado, era um sentido único, vinha para o outro lado. Então, pareciam muitas faixas com os carros não se cruzam, tá vendo? Então nós estávamos do outro lado, porque estávamos separados com este semáforo aqui. Então, muitos carros indo para lá, muitos carros voltando. São estradas com muitas faixas. Acho que é isso que se fala, assim, estradas com muitas faixas. Então aqui eu estava mais para funilar aqui, porque ali parece que aí era no centro. Então aqui estava mais a funilar as faixas. Aqui tinha só 3 faixas de um lado. E do nosso lado esquerdo também tinha 3. Então eram mais pequenas. Aí estavam a fazer limpeza de manhã ali. Era de manhã, né? Estavam a fazer limpeza e tal. Organizar as lojas. É engraçado que algumas lojas tipo fecham de manhã, abrem à noite. Então é uma cidade meio louca. Na verdade. E estávamos a chegar no nosso hotel. Então estava a dar a volta finalmente. Estávamos a chegar no nosso hotel. Porque foi cansativa essa viagem. Meu Deus. Estávamos a chegar bem cansados. Fomos recebidos aí. E claro, quando está tudo incluso nos books, eles disseram, sejam bem-vindos. Então, fomos pegar as nossas malas e fomos descansar.